E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto nessa nossa nova análise. Olha só, antes da gente escolher qualquer ETF irlandês para colocar numa carteira de investimentos no exterior, tem um detalhe estrutural que é absolutamente crucial. Entender essa diferença entre acumulação e distribuição não é só aquele preciosismo técnico chato, sabe? É literalmente a chave para garantir eficiência tributária para quem investe daqui do Brasil. Hoje, a gente vai destrinchar exatamente como essa escolha funciona, focando direto nas regras de estruturação desses fundos. E toda a nossa conversa hoje gira em torno de uma pergunta no mínimo intrigante. Por que será que uma única letra lá no final de um código de ETF pode ditar uma estratégia tributária inteira? E pior, se a gente ignorar isso, pode até arruinar a declaração de imposto de renda. É o que a gente pode chamar de o segredo do sufixo. E interpretar essa letrinha de um jeito errado não é um errinho inofensivo, não. Pode levar direto para uma armadilha fiscal bem escondida que vai comendo os rendimentos de fininho. Vamos entender juntos como isso acontece na prática. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na primeira estrutura que a gente tem disponível, os ETFs de acumulação. Como o próprio nome já dá a dica, são fundos que pegam todos aqueles dividendos recebidos das empresas investidas e reinvestem automaticamente de volta no próprio fundo. O mecanismo é genial. Pensa nisso como uma bola de neve rolando montanha abaixo. O valor da cota vai subindo com o tempo porque incorpora esses dividendos de forma totalmente autônoma. Vai crescendo em tamanho e força. Mas, e esse é o grande detalhe, absolutamente nenhum dinheiro cai na conta em espécie. Tudo fica lá dentro. Em total contraste, a gente tem os ETFs de distribuição. E aqui a dinâmica financeira é fundamentalmente diferente. Eles pegam esses exatos mesmos dividendos que as empresas geram, mas pagam periodicamente aos acionistas, geralmente ali a cada trimestre ou semestre. Se a estrutura que a gente acabou de ver é como uma bola de neve ganhando volume, a estrutura de distribuição é muito mais parecida com a colheita de uma plantação. O rendimento gerado é tirado na hora da estrutura do fundo e vira dinheiro vivo pingando na conta. O que nos traz de volta para nosso tal segredo do sufixo. Descobrir a estrutura exata de um ETF é incrivelmente simples na esmagadora maioria das vezes. É só bater o olho no final do código de negociação, o famoso ticker. É uma identificação visual muito direta. Terminou em A, significa acumulação. Terminou em D ou DIST, é sinal de distribuição. É aquele primeiro e mais importante filtro para saber exatamente o que se está comprando. Trazendo isso para o mundo real, olha que interessante. ETFs de acumulação super populares, como o VWRA e o SWRD, terminam ali claramente com a letra A. Já os seus irmãos de distribuição são o VWRD e o SWDA. Mas, presta atenção num detalhe surpreendente com o código CSPX. Dependendo de onde a gente pesquisa, ele pode aparecer nas duas categorias. Pois é, isso ilustra perfeitamente a nossa regra de ouro. Por mais que o sufixo seja um baita atalho, existem anomalias. Então verificar o tipo do fundo com bastante calma lá no documento oficial é sempre um passo obrigatório, tá? Então, para a gente fixar bem, o ponto central até aqui é esse contraste mecânico. De um lado, a acumulação faz o efeito dos juros compostos trabalhar internamente, quietinho, sem o dinheiro sair da estrutura do fundo e sem nenhuma movimentação externa. Do outro lado, a distribuição joga esses pagamentos para fora, fazendo transferências periódicas de capital. E é exatamente essa diferença física de para onde vai o dinheiro que aciona o nosso próximo ponto. O impacto tributário no Brasil. É agora que a coisa fica séria e o sistema tributário entra em ação. Porque existe uma verdadeira fricção fiscal gerada pela distribuição. Vamos acompanhar o passo a passo. Primeiro, o dividendo cai lá na conta no exterior. Imediatamente, no passo 2, esse simples recebimento já acorda o leão, criando um evento tributável aqui no Brasil. Aí, o passo 3 exige a declaração obrigatória desse valor. E o passo 4, bom, é o pagamento daquele imposto sobre ganho de capital. A grande questão nem é só pagar o imposto, mas como cada pingadinho de dividendo obriga a passar por toda essa engrenagem burocrática chata, dando uma mordida constante no patrimônio. Em contrapartida, olha só a elegância da estratégia de acumulação. Como o dinheiro nunca sai do fundo na forma de dividendos, a regra tributária brasileira muda completamente de figura. Com os ETFs de acumulação, o imposto só é pago lá no final, no momento em que as cotas são efetivamente vendidas. E o impacto prático disso é gigante. A carga tributária é empurrada lá para frente, por anos ou até décadas. Ao manter esse dinheiro livre dos impostos periódicos por muito mais tempo, a gente maximiza aquele efeito puro e maravilhoso dos juros compostos trabalhando lá dentro. A jornada do investidor. Como toda essa parte técnica se encaixa nas diferentes fases da vida. O contraste de objetivos fica super claro. Para quem ainda está naquela fase de construção de patrimônio,
ou seja, acumulando para o futuro, os ETFs de acumulação são praticamente sempre a melhor pedida, justamente para blindar o crescimento contra aquele atrito tributário que a gente viu. Por outro lado, para quem já chegou na fase de aposentadoria e precisa usar a renda para se sustentar, aí os ETFs de distribuição passam a fazer todo sentido. Eles geram aquele fluxo de caixa mensal necessário, tirando a preocupação de ter que ficar vendendo cota todo mês para pagar as contas. Para consolidar tudo num guia definitivo, o sufixo dita o destino dos dividendos. Isso, por sua vez, determina se o leão do imposto vai atacar cada pagamento agora ou só lá no futuro, na hora da venda. O reflexo direto disso é que a eficiência fiscal máxima está na acumulação, sendo a ferramenta perfeita para a fase de crescimento do patrimônio, deixando os juros compostos soltos sem freios. Já a distribuição acaba aceitando uma eficiência fiscal menor, já que o crescimento é freado pela tributação periódica, mas atende como uma luva aquela fase em que a necessidade de ter dinheiro pingando na aposentadoria fala mais alto. E para fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa. Será que a carteira de investimentos atual está de fato alinhada com o poder exponencial e silencioso dos juros compostos a longo prazo? Ou será que está vazando eficiência pelos ralos, com impostos periódicos que nem precisariam ser pagos agora? Fazer essa avaliação de forma honesta pode mudar completamente o tamanho do patrimônio no futuro. Muito obrigado por acompanhar mais esse material com a gente e até a próxima.